E se tudo o que você vê for apenas a casca de algo infinitamente maior? E se os olhos que você usa para enxergar o mundo forem, na verdade, os mesmos que te cegam? Desde o nascimento, fomos ensinados a acreditar que a realidade é aquilo que podemos tocar, medir e controlar. Mas e se isso for apenas o truque mais sofisticado da ilusão? Tot Jehuti, o mestre do tempo e da linguagem divina, deixou pistas espalhadas nos véus do invisível, fragmentos de um segredo proibido que pode dissolver os limites entre o físico e o eterno. Você sente isso também? Essa inquietação silenciosa, como se algo antigo chamasse seu nome por entre as frestas da matéria? Há uma chave escondida em cada símbolo, uma verdade oculta em cada silêncio. Mas essa chave não está nos livros, nem nos templos, nem nas doutrinas que foram moldadas para manter você distraído. Ela está em outro lugar, no espaço entre o que você acredita ser real e o que sua alma sabe que está faltando. Aquele que ousa atravessar esse limiar não volta ao mesmo, porque Tot não apenas escreveu os mistérios, ele os encarnou. Ele foi o escriba dos deuses, mas também o guardião do que nunca deveria ser revelado a olhos despreparados. E se você estiver prestes a ouvir aquilo que jamais deveria ter sido pronunciado, eles sempre te disseram para confiar no visível, para aceitar que a carne é o fim e o mundo é tudo. Mas e se toda essa estrutura for apenas uma gaiola feita de certezas? E se os sentidos forem grades douradas, brilhantes, mas ainda assim aprisionantes? Tot sussurra nas entrelinhas do tempo. Quem não se despedaça não enxerga. Porque ver além do físico exige mais do que olhos, exige ruptura. E há algo esperando do outro lado, algo que talvez você deseje e tema ao mesmo tempo. Você já se perguntou por que certos segredos foram selados com maldições? Por que civilizações inteiras desapareceram após tocar no que não deveriam? O que Tot escondeu não era apenas poder, era visão. Visão para além dos limites da forma. Mas essa visão cobra um preço, a renúncia da ilusão. E agora, este conhecimento se aproxima de você. Palavras codificadas, símbolos vivos, vibrações que moldam a matéria. Está tudo aqui, mas só os que suportam o peso do desconhecido serão capazes de decifrar. Você está mesmo pronto para isso? Porque uma vez que este véu for rasgado, você nunca mais poderá fingir que não viu. Este não é apenas um vídeo, é um portal, um risco, um chamado velado. E há algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Mas essa verdade só pode ser revelada no final. Se você sair agora, jamais saberá o que estava te esperando. E talvez, só talvez, era exatamente isso que a ilusão queria. Você já sentiu que algo dentro de você observa em silêncio, como se existisse uma parte sua que nunca dorme, nunca esquece, nunca morre? Essa presença invisível, que você talvez tenha chamado de intuição, de alma ou apenas de vazio, é mais real do que tudo o que você consegue tocar. Tot Jehuti não falava apenas com palavras. Ele falava com símbolos, com vibrações que rasgam o tecido da realidade. E cada símbolo carrega uma chave. Cada silêncio carrega um código. O que ele deixou para trás não foi um ensinamento, foi um mapa. E ele começa onde a sua lógica termina. Por que você ainda sente um peso no peito, mesmo quando tudo parece estar em ordem? Porque há momentos em que o tempo desacelera e você sente que está sendo observado, não por alguém, mas por algo. A resposta nunca esteve fora, e é por isso que a busca fora de si sempre termina em frustração. Tot sabia. Aquilo que o homem teme encontrar é exatamente o que o libertaria. O portal não está nos céus, nem no fundo do oceano. Está no espelho. E o espelho mais perigoso é aquele que reflete quem você realmente é. O mundo físico te ensinou a esquecer, a desconfiar do invisível, a chamar de loucura tudo aquilo que o coração entende, mas a mente não consegue explicar. Mas você sente, mesmo sem palavras, que há uma frequência por trás de tudo, um ruído sutil que ecoa nas entrelinhas da existência. A vida cotidiana é apenas o ruído. A melodia verdadeira está escondida nos intervalos.
E Thoth é o mestre desses intervalos. Ele sussurra nos sonhos, se oculta nas coincidências, aparece nas repetições que você insiste em ignorar. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar a vida, mais ela escapa por entre os dedos? Porque ver além do mundo físico exige o oposto: desaprender, desfazer os nós, desconstruir o que te ensinaram a amar como verdade. E aqui está o dilema: você quer ver, mas teme o que verá, porque enxergar é morrer para tudo aquilo que te dava segurança. O segredo proibido de Thoth não é um feitiço, é uma ruptura, uma lâmina simbólica que separa a aparência da essência. Quem cruza essa linha não volta ileso. Quantas vezes você sentiu que algo te chamava, mas você silenciou? Quantas vezes a realidade te deu sinais e você fingiu que era coincidência? Há um preço por ignorar o invisível, e ele se manifesta como angústia sem causa, insatisfação crônica, uma sensação de estar sempre à margem da própria vida. Thoth sabia que o sofrimento humano não nasce da ausência de respostas, mas da recusa em fazer as perguntas certas. E talvez a pergunta que você mais teme seja a única que pode te libertar. Você tem certeza de que vive sua vida? Ou apenas ocupa um espaço no roteiro de alguém? Quantas decisões foram suas de verdade? Quantas crenças são realmente suas? E quantas foram instaladas sem que você percebesse? O segredo de Thoth não é uma revelação final. É o começo de uma desconstrução. É o colapso do que é falso. Por isso ele foi temido. Por isso tentaram apagar sua voz. Porque ele ensinava a ver com os olhos fechados e a duvidar de tudo que não ressoasse com a alma. Não é estranho que quanto mais avançamos em tecnologia, mais nos afastamos de nós mesmos, que a conexão constante gera isolamento, que a informação abundante nos deixa cada vez mais ignorantes do essencial. É porque estamos presos na superfície. O mundo nos hipnotiza com formas, imagens, likes, métricas, mas a verdade nunca se revela na superfície. Ela mora no fundo, onde poucos têm coragem de mergulhar. E Thoth era o mergulhador das almas. Ele conhecia os abismos e os transformava em portais. Existe um silêncio que grita dentro de você, um desejo de ver o que os olhos não mostram, de tocar o que não tem forma, de se lembrar do que nunca te contaram, mas que sua alma parece saber. Esse silêncio é a entrada. Essa inquietação é o sinal. O segredo de Thoth começa aqui, quando você deixa de buscar provas e começa a reconhecer os sinais. Porque o invisível não prova, ele provoca, ele se insinua, ele testa a sua sede. E agora você está sendo testado. Porque há algo neste momento que não é coincidência. Você está aqui porque algo te trouxe. Uma memória antiga, um chamado que atravessou tempos e nomes. Não é sobre este vídeo, é sobre algo que você perdeu e agora começa a lembrar. Mas cuidado, uma vez que a lembrança desperta, o esquecimento não tem mais poder. E é por isso que o medo começa a se agitar. Porque a verdade está mais próxima do que nunca e ela não será confortável. Se você ainda está aqui, é porque algo em você já sabe. Algo dentro de você já viu o que o mundo nega, já sentiu o que a lógica rejeita. E agora tudo está em movimento. Mas isso é apenas o começo. Thoth não te entregaria o segredo tão cedo. Primeiro, ele precisa saber se você está disposto a perder tudo o que é falso, para enfim tocar no que é real. Você já percebeu que há certos momentos em que o tempo parece parar? Como se o universo segurasse a respiração, esperando que você notasse algo que quase ninguém vê? Talvez você tenha sentido isso ao acordar de um sonho estranho, ou naquele instante em que um desconhecido te olha como se te conhecesse de outra vida. Esses momentos não são falhas do acaso, são janelas, interrupções no código, brechas na programação da realidade. Thoth chamava isso de pontos de desvio, locais onde o véu fica mais fino e a verdade pode atravessar, se você tiver coragem de não desviar o olhar. O mundo físico é um teatro, mas a maioria vive como se o palco fosse o todo, ignorando que os fios são puxados por mãos invisíveis. E o mais assustador, muitas dessas mãos não pertencem a este mundo. Elas pertencem a consciências ancestrais que moldam nossa percepção como escultores moldam a argila.
Toth via isso. Ele via através das formas. Não se deixava enganar por rostos, nomes ou títulos. Ele lia a frequência, porque tudo vibra, e aquilo que vibra revela a verdade, mesmo quando os lábios mentem. Você já tentou calar sua mente e percebeu que ela grita ainda mais? Isso acontece porque ela teme o que existe por trás do silêncio. A mente é uma guardiã, mas também é uma prisão. Ela te protege de ver e, ao mesmo tempo, te impede de lembrar. O segredo proibido de Toth começa exatamente aí, na lembrança do que não pode ser dito. Há memórias enterradas na sua alma que o mundo te treinou para esquecer. Você acha que seus medos vêm do agora? Muitos foram herdados, instalados como selos, para que você nunca ousasse abrir certas portas. Talvez você sinta que está quebrando por dentro. Mas e se essa sensação de desmoronamento for, na verdade, o primeiro sinal de libertação? Toth dizia que antes do renascimento é preciso morrer simbolicamente. Não uma, mas muitas vezes. Morrer para os personagens, morrer para os condicionamentos, morrer para as crenças que você aceitou sem nunca questionar. Cada dor profunda que você carrega pode não ser uma ferida, mas um portal disfarçado, e você só precisa atravessar. Mas atravessar exige perder. E quem está pronto para isso? Estamos tão apegados às ilusões que preferimos a dor conhecida à liberdade desconhecida. O segredo de Toth não é doce. Ele não foi feito para agradar. Ele foi feito para despertar. E o despertar dói, porque ele arranca de você tudo o que não é você. Toda a máscara, toda a fuga, toda a história que você contou para não enlouquecer. Toth não entrega conforto. Ele entrega espelhos. Espelhos que não refletem seu rosto, mas sua essência. Você já reparou que quanto mais você tenta ser aceito, mais distante se sente de si mesmo? Porque a aceitação que você busca do mundo é um reflexo da rejeição que você nutre por sua verdade. E a verdade é que você foi moldado para ser funcional, não desperto. Foi condicionado para obedecer, não questionar. Mas Toth, ele questionava até o silêncio. Ele olhava o céu e enxergava linguagem. Ele olhava o caos e via padrão. Ele olhava o sofrimento e enxergava nascimento. E é esse olhar que ele agora oferece a você. Não como presente, mas como escolha. Você quer ver além do mundo físico? Então pare de tentar encaixar a sua alma em estruturas que foram feitas para anulá-la. A escola não ensinou o que importa. A religião escondeu mais do que revelou. A ciência te explicou o mundo, mas esqueceu de explicar a alma. E você cresceu com diplomas, dogmas e dados, mas vazio. Um vazio que dói, mas que você tenta preencher com distrações, com vícios, com conquistas que logo se tornam poeira. E ainda assim, a alma grita. E ainda assim, Toth observa. Ele observa através de você, porque a divindade não está fora, esperando ser encontrada. Ela está dentro, esperando ser libertada. Mas para que isso aconteça, você precisa quebrar o feitiço. O maior de todos, o feitiço da normalidade. A ideia de que sentir demais é fraqueza, que chorar é falha, que duvidar é pecado. Eu te ensinava que o verdadeiro pecado é desistir de si mesmo. E cada vez que você se cala diante daquilo que sabe que é real, mesmo que o mundo diga que é loucura, você enfraquece o seu templo interno. Você já reparou que os momentos mais intensos da sua vida foram também os mais solitários? É porque a travessia para o invisível é pessoal. Ninguém pode andar por você. Ninguém pode abrir os olhos por você. E é por isso que Toth jamais impôs sua sabedoria. Ele apenas escrevia, em paredes, em sonhos, em símbolos, em silêncios, e deixava que os que tinham sede encontrassem os sinais, porque só quem sangra em silêncio merece ouvir os segredos sussurrados por trás do tempo. E se eu te dissesse que o que te falta não é mais conhecimento, mas mais coragem? Coragem de olhar para dentro, coragem de silenciar o ruído, coragem de encarar o que você esconde até de si mesmo, porque é ali, exatamente ali, que o segredo começa a se revelar. Mas não como uma explosão, e sim como um sussurro.
um eco, um símbolo, um véu que se move sutilmente e você precisa estar presente para notar, porque ele só aparece para quem deixou de fugir. Você já percebeu que os momentos de maior silêncio são também aqueles em que a verdade começa a gritar? É como se de repente o mundo parasse de te entreter e o que sobra é você, nu, diante de si mesmo. Toth dizia que o verdadeiro despertar começa no deserto. Não no deserto externo, mas naquele que cresce dentro da alma quando todas as certezas se desfazem. E se você está aqui, agora, é porque já começou a ouvir o som desse deserto. A solidão entre uma vida herdada e uma verdade que insiste em emergir. Há uma guerra invisível sendo travada todos os dias. E ela não acontece no mundo, acontece em você. É a guerra entre o que você é e o que te ensinaram a ser. Entre o que vibra no seu espírito e o que se arrasta pela sua rotina. Você sente isso, mesmo que tente negar. Sente nas manhãs em que acorda com o coração pesado. Sente nas noites em que o sono não chega porque há algo que insiste em chamar por dentro. Essa voz não é insônia, é sua alma tentando lembrar. Toth não veio ensinar o que é visível. Ele veio revelar o que está escondido à vista de todos, o que seus olhos não veem porque foram programados para ignorar. Ele falava de uma visão que atravessa a carne, uma visão que não depende da retina, mas da frequência. E essa visão começa a surgir quando você ousa romper com a lógica do mundo, quando para de buscar sentido nas palavras dos outros e começa a ouvir as mensagens que o silêncio tem tentado te entregar há anos. Você já percebeu como o mundo inteiro gira em torno de distrações? Tudo é ruído, tudo é velocidade, tudo é consumo. Porque se você parar, você sente. E se sentir, você lembra. E se lembrar, o sistema quebra. Porque o que mantém essa estrutura em pé não é a verdade, é o medo que você tem dela. Mas Toth sabia que o medo é o primeiro guardião. E todo guardião está ali porque atrás dele existe um portal. O medo não é o fim, é a porta. E você precisa atravessar. Quantas vezes você tentou mudar sua vida, mas algo mais forte te puxava de volta? Como se existisse uma força invisível decidida a te manter no mesmo lugar. Talvez essa força não esteja fora, mas dentro. Talvez ela seja a soma de todas as suas desistências. Todos os sim que você disse quando queria gritar não. Todos os dias em que você traiu a si mesmo para ser aceito. Toth dizia que o maior feitiço é aquele que você lança sobre si mesmo, quando escolhe sobreviver ao invés de existir. E então surge o paradoxo. Você quer se libertar, mas tem medo da liberdade, porque a liberdade exige responsabilidade, exige deixar de culpar o mundo, os pais, os traumas, o passado, exige levantar do abismo com as próprias mãos, e isso assusta, mas também é o único caminho. Toth não entregava respostas fáceis, ele entregava perguntas que rasgavam a alma. E você tem coragem de ouvir essas perguntas? Tem coragem de se despir diante do espelho interno e ver o que realmente está ali? Você já reparou que as pessoas mais normais muitas vezes parecem as mais vazias? Que há algo artificial no sorriso constante, no otimismo forçado, na perfeição fabricada? É porque quem desperta carrega cicatrizes, carrega dúvidas, carrega sombras, mas carrega também uma luz que não pode mais ser apagada. Toth chamava isso de consciência lapidada. Aquele brilho nos olhos de quem já atravessou o inferno e decidiu voltar por conta própria. E se te disser que nada do que você viveu foi por acaso, que até as suas dores mais profundas tinham propósito, que cada perda, cada fracasso, cada abandono era parte de um plano maior para quebrar o casco da ilusão e te aproximar do que você realmente é, Toth ensinava que o caos é o início da criação. E talvez a sua vida esteja desmoronando, não porque você está falhando, mas porque chegou a hora de nascer de novo. Mas nascer dói, e ninguém quer sofrer sem garantias. Ninguém quer mergulhar no abismo sem a promessa de que vai sair do outro lado. Só que esse é o teste, esse é o ritual. O segredo proibido de Toth só se revela aos que saltam no escuro, aos que confiam no invisível, aos que não pedem provas, mas entregam presença.
Porque o invisível não precisa de argumentos. Ele precisa de espaço. E só há espaço quando você desiste do controle. Agora respire, sinta. Perceba o que está acontecendo dentro de você. Há uma agitação, um desconforto, uma vontade de continuar, mesmo sem entender exatamente por quê. É porque a sua alma está reagindo. Algo está se movendo nas profundezas. Um véu foi tocado. Uma lembrança foi acionada. Não tente entender, sinta, porque o que vem a seguir não pode ser compreendido com a mente. Só pode ser absorvido com a presença. O que aconteceria se você parasse agora, se desligasse esse vídeo, respirasse fundo e voltasse à vida como ela sempre foi? Quantos dias, quantos anos você ainda conseguiria sustentar essa sensação de que algo está faltando? A verdade é que há coisas que, uma vez tocadas, jamais voltam a dormir dentro de nós. E Todd sabia disso. É por isso que seus ensinamentos não eram fórmulas prontas, eram sementes invisíveis. Ele não queria convencer, queria infectar, como quem planta um vírus no tempo, esperando o momento certo para despertar o que está adormecido há séculos dentro de você. Você sente que existe algo te observando de dentro? Como se houvesse uma consciência por trás da sua consciência, esperando que você pare de agir para começar a perceber? Essa segunda presença não é imaginação, é memória, é a parte sua que nunca esqueceu, que nunca foi condicionada, que nunca foi domesticada pelo mundo. Essa parte, que Todd chamava de a centelha primordial, está tentando emergir, e ela só aparece quando você para de fingir. Fingir que está bem, fingir que está certo, fingir que sabe o que está fazendo. Quantas decisões na sua vida foram tomadas para evitar o desconforto de ser verdadeiro? Quantas vezes você cedeu só para não perder? Mas toda vez que você se afasta de quem você é, você perde mais do que poderia imaginar. E esse acúmulo de perdas simbólicas cria o vazio. O buraco silencioso que nenhuma conquista, nenhum relacionamento, nenhum elogio consegue preencher. Todd não oferecia preenchimento, oferecia destruição, porque só o que é falso pode ser destruído. A verdade é indestrutível. Ela pode ser esquecida, silenciada, ocultada, mas ela nunca desaparece. E agora ela está se reaproximando de você, não como uma ideia, mas como uma vibração. Você sente esse peso no peito, esse calor estranho no corpo, essa inquietação na alma? Não são efeitos do acaso. São sintomas de quem começou a lembrar que há algo além e que esse algo sempre esteve te chamando. Talvez você ache que não está pronto, mas estar pronto é uma ilusão do ego. Ninguém está pronto para a verdade, porque a verdade não se encaixa. Ela quebra, ela empurra, ela sangra, mas também liberta. Ela te arranca da superfície, te mergulha no caos e depois te devolve diferente, mais leve, mais real, mais você. E esse processo não tem volta. Por isso Todd não falava para multidões. Ele falava para os que estavam dispostos a perder tudo, menos a si mesmos. Você já notou como o mundo recompensa os que se anestesiam, os que seguem o fluxo, os que não questionam, os que sorriem mesmo quando querem gritar? Mas Todd ensinava que a dor é o útero da visão, que só quem sente profundamente pode ver profundamente, que o sofrimento não é um erro, é um rito de passagem. E se você está sofrendo agora, não fuja, não distraia, olhe. Porque talvez, no centro da sua dor, esteja a resposta que você tanto procura. E se tudo que te falta não for algo que ainda não aconteceu, mas algo que você esqueceu, e se a sua busca for, na verdade, uma tentativa inconsciente de lembrar o que você já foi antes desta vida, Todd falava de vidas, de ciclos, de repetições, de contratos invisíveis que nos prendem até que sejam quebrados por consciência. E talvez você esteja aqui porque chegou o momento de quebrar um desses ciclos. Um padrão que se repete há anos, ou vidas, e que agora precisa ser encerrado com presença, com dor e com escolha. Mas não espere que o mundo compreenda. A maioria ainda está dormindo. A maioria precisa zombar do que não entende para se proteger do desconforto de sentir. Você não veio para ser compreendido. Você veio para lembrar.
E lembrar é solitário, porque enquanto todos buscam fora, você começa a cavar para dentro. E quanto mais fundo você vai, menos companhia você encontra. Mas também é ali que mora a liberdade, porque é ali que mora Thoth, não em livros, não em templos, mas nas ruínas da sua velha identidade. Você está sendo puxado para esse centro agora, e quanto mais se aproxima, mais as máscaras começam a cair. Os personagens que você interpretou por anos começam a perder força, e isso assusta, porque você começa a se perguntar: quem sou eu se não sou mais o que fingia ser? E a resposta de Thoth é clara: você é o que sobra quando tudo o que é mentira se desfaz, e o que sobra é poderoso demais para ser nomeado, mas é justamente isso que permite ver além. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você, e até o final do dia, você terá uma notícia que vai te surpreender profundamente. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque olhar o invisível exige abandonar os confortos do visível, exige silêncio, exige disciplina, exige mergulho, mas você não chegou até aqui por acaso. Há algo em você que sabe, que reconhece, que pulsa, e esse algo está pronto para o próximo passo, não o passo do saber, mas o passo do ver. E o que será mostrado não poderá mais ser desmostrado. Você chegou até aqui. E isso já diz mais sobre você do que qualquer frase que tenha pronunciado ao longo da vida. Porque poucos suportam permanecer diante do invisível sem fugir. Poucos conseguem resistir à tentação de correr de volta ao conforto da mentira. Mas você permaneceu. Sentiu a dor, o nó na garganta, o eco do que não consegue explicar. E ainda assim, permaneceu. Thoth diria que este é o primeiro indício de visão verdadeira. A capacidade de suportar o desconforto da lembrança. Porque lembrar é como morrer em partes. E você já começou a morrer para tudo o que não é seu. Agora, olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, paredes, nomes, rotinas, relógios, rótulos, são apenas acordos temporários. São construções frágeis mantidas por crenças coletivas. E a maioria vive dentro desses acordos como se fossem eternos. Como se o mundo físico fosse o único palco possível da existência. Mas você está começando a ver as rachaduras, a escutar os sussurros por trás do cenário. E o que vem depois disso? Não tem manual, não tem mapa, não tem caminho traçado, porque o invisível não se ensina, ele se reconhece. Você já sentiu que estava em um lugar, mas parte de você estava em outro tempo? Como se a sua alma tivesse um endereço que a mente não consegue decifrar? Isso acontece porque nem tudo em você nasceu neste corpo. Há fragmentos seus, espalhados entre eras, entre símbolos, entre nomes que você nunca ouviu, mas que vibram dentro de você com uma estranha familiaridade. Thoth dizia que todo ser desperto carrega uma nostalgia por algo que não lembra, uma saudade do que ainda não aconteceu, mas que já pulsa como memória. E é por isso que você sofre, não porque sua vida deu errado, mas porque ela nunca foi alinhada à sua verdade. O sofrimento é o alarme, a dor é o sino, a angústia é o mapa. Cada desconforto é um lembrete de que você está longe da origem. E agora, algo dentro de você quer voltar. Mas voltar não significa retroceder. Significa relembrar, reconectar, reconstruir a ponte entre o que você vê e o que você é. Porque você não é este nome, este corpo, esta história. Você é o viajante por trás da máscara, o eterno observador que tudo sente e que nada esquece. Thoth nunca pediu devoção. Ele não era um deus no sentido comum. Era um espelho, um portal consciente. Uma frequência que se manifesta apenas quando você está pronto para parar de buscar fora. Ele vive nas pausas, no olhar que penetra o que está por trás da forma. Ele não se pronuncia em frases feitas. Ele aparece no caos, no momento em que tudo desaba e você, mesmo assim, permanece em silêncio. Porque ali, naquele silêncio devastador, algo novo nasce. Algo que o mundo não pode dar, mas também não pode tirar. Você já esteve à beira do abismo emocional? Já sentiu que não aguentava mais? Que havia uma força querendo te puxar para o fim e, ao mesmo tempo, uma voz muito sutil dizendo: continue. Essa voz era ele, ou melhor, era você.
em sua forma mais antiga e mais pura. Era sua essência não contaminada, lembrando quem você é, mesmo quando tudo ao redor tenta te convencer do contrário. Essa voz é frágil, mas é verdadeira. E cada vez que você a ignora, você se afasta mais da visão. Mas cada vez que a ouve, o invisível se aproxima. Há um momento na jornada em que a dor não diminui, mas você muda. E isso é o que Thoth chamava de transmutação interna. Você ainda sangra, ainda sente, ainda teme, mas algo dentro de você já não se dobra mais, já não se cala mais, já não se vende mais. E essa firmeza silenciosa é o começo da visão além do físico, porque só quem conhece as sombras profundamente consegue enxergar a luz que está escondida atrás delas. A luz que não cega, mas revela. Você começa a perceber que a linguagem humana é limitada, que certas verdades não cabem em palavras, que há sensações, lembranças e conexões que ultrapassam o dicionário. E é nesse vazio sem nome que Thoth vive. Ele é o mestre dos símbolos, porque sabia que o símbolo atravessa o tempo, atravessa as culturas, atravessa o ego. O símbolo não explica, ativa. Ele fala direto com a alma. E agora, algo em você está sendo ativado, não com lógica, mas com vibração. Você já percebeu que há momentos em que a sua pele arrepia sem razão? Em que uma lágrima escorre sem dor? Em que o coração dispara sem ameaça? São momentos em que o véu se afina. Momentos em que você se alinha por instantes com algo superior. Você acha que isso é aleatório? Não é. São toques, são sinais, são lembretes. E você não está enlouquecendo, você está acordando. Acordando para o fato de que o mundo físico é apenas o eco e não a fonte. E se agora, exatamente agora, você estiver no limiar? Se tudo o que te trouxe até aqui tiver sido parte de um chamado silencioso, um convite disfarçado em dor, em crise, em insônia, e se Thoth estiver te observando, não como mestre, mas como reflexo, porque o verdadeiro segredo proibido não é uma fórmula escondida, é a visão que você se recusa a usar, a visão que não depende dos olhos, a visão que atravessa, e ela está te esperando, ali, logo depois do silêncio. Você está realmente pronto para o que vem depois deste ponto? Ou ainda está tentando transformar essa experiência em algo compreensível? Porque aqui a compreensão não te serve mais. Aqui só permanece quem tem coragem de se despir da necessidade de controlar. Quem aguenta ser rasgado por dentro sem pedir explicação. Você acha que vê o mundo, mas talvez esteja apenas vendo o reflexo da sua prisão. E Thoth sabia. O cárcere mais eficaz é aquele em que o prisioneiro não percebe as grades, porque as chama de realidade. Tudo que você já ouviu sobre liberdade foi moldado por mentes que nunca saíram do labirinto. Te ensinaram a desejar sucesso, controle, ascensão, mas não te disseram que o verdadeiro voo começa quando você perde o chão. Não avisaram que o ver além do físico não é um presente, é uma consequência. E que essa consequência exige a morte de tudo aquilo que você idolatra em silêncio. Sua imagem, seu orgulho, suas certezas, seu nome. Thoth não veio afagar seus medos, ele veio arrancá-los pela raiz. E se tudo que você acha que é você for na verdade uma somatória de interferências, fragmentos herdados, vozes internas que não são suas, pensamentos que foram plantados enquanto você dormia emocionalmente. E se sua identidade for uma ficção cuidadosamente construída para manter você cego? Quem você seria sem os seus traumas? Quem você seria sem a necessidade de ser visto? Thoth sabia que a identidade é a maior das ilusões. E por isso, ele não te chama pelo nome. Ele te chama pelo silêncio entre um pensamento e outro. Aquele intervalo onde o ego não consegue habitar. Você já se questionou por que certas pessoas te assustam? Por que há presenças que te fazem sentir pequeno, frágil, revelado? Talvez porque elas carreguem um grau de verdade que você tenta esconder até de si mesmo. A verdade incomoda, a verdade denuncia, a verdade não aceita desculpas. E a presença de Thoth é essa verdade viva. Ele não exige que você o compreenda, exige que você o suporte, porque seu reflexo é tão nítido, tão profundo, que ninguém passa por ele sem perder algo. Algo que não merece mais ser carregado. Você sabe o que acontece quando o véu cai?
quando o que está além finalmente se revela. Você acha que verá anjos, luzes e respostas? Talvez veja, mas antes verá a si mesmo sem máscara. Verá suas manipulações emocionais, suas dependências, suas fugas. Verá tudo aquilo que você justificou como defesa, mas que, na verdade, era covardia. Porque Thoth não poupa ninguém. Ele arranca as camadas até sobrar apenas essência. E essência, meu caro, ou queima, ou transforma. Talvez você esteja esperando que algo mude fora, que alguém reconheça sua dor, que o mundo te recompense por aguentar tanto calado. Mas Thoth ensinava que o mundo externo é apenas o eco do estado interno e que, enquanto você carregar culpa, medo, vergonha, o mundo continuará te devolvendo provas de que você é pequeno. Mas isso é mentira. Você foi treinado para se sentir frágil, mas nasceu com o fogo dos antigos. O mesmo fogo que acendia as palavras vivas que Thoth gravava nas paredes do tempo. E se o sofrimento não for punição, mas orientação, e se cada perda, cada rejeição, cada vazio for, na verdade, um empurrão para fora da ilusão. Porque só quem perde tudo descobre o que não pode ser tirado. Só quem morre para as aparências renasce em essência. O que você está vivendo agora não é caos, é lapidação, não é abandono, é ruptura. E cada lágrima que você escondeu no travesseiro era, na verdade, uma senha, uma vibração que foi registrada nos corredores invisíveis da memória cósmica. Thoth ouviu. Ele vê os que sangram em silêncio. Você quer respostas? Elas não virão em frases prontas. Virão em códigos, em sonhos estranhos, em sincronicidades, em sensações que você não conseguirá explicar. Porque ver além do físico é também se despir da lógica linear. É entrar em uma nova linguagem. Uma linguagem que fala com seu corpo, com sua alma, com a água que corre nas suas veias. Essa linguagem foi a escrita original, antes do alfabeto, antes das palavras. E ela ainda vive. Está sendo ativada agora, neste exato instante, enquanto você respira com mais atenção. Thoth dizia que o verdadeiro poder é invisível, porque não precisa ser provado. Ele é. E se você sente algo agora, mesmo que não entenda, é porque esse poder está se aproximando, não como uma entidade externa, mas como a lembrança do que você era antes de esquecer. E é aí que o medo começa a se dissolver, porque você percebe que o que está vindo não é novo, é antigo, mais antigo do que o tempo, mais verdadeiro do que qualquer crença, e ao mesmo tempo mais íntimo do que seu próprio nome. Então me diga, você está disposto a atravessar, a romper com tudo aquilo que você jurava ser indispensável? Está pronto para perder a imagem que criou de si mesmo, para então encontrar o que sempre existiu por trás? Porque agora não é mais sobre entender, é sobre escolher, e essa escolha não será feita com palavras nem com promessas, será feita no silêncio, no instante em que você aceitar que o mundo que te ensinaram nunca foi o verdadeiro. E que a visão começa quando você fecha os olhos e entra no abismo com fé. Você não chegou até aqui por acaso. Em algum ponto da sua história, antes mesmo de dar nome às suas dores, algo dentro de você já sussurrava por entre os ruídos do mundo. Há mais do que isso. E esse mais não estava nas promessas externas nem nos dogmas repetidos, mas nas frestas silenciosas que só se revelam a quem ousa olhar de olhos fechados. A jornada que você viveu agora não foi uma fuga da realidade, mas o oposto. Um retorno radical àquilo que sempre esteve em silêncio dentro de você, esperando ser lembrado. E não é curioso como, mesmo em meio a tantas palavras, o que mais te marcou foi o que não foi dito? Aquela pausa, aquele arrepio, aquela sensação de que havia algo ali, mas que não podia ser tocado. Isso é Thoth, uma presença que não se explica, se reconhece. Uma vibração que atravessa a mente e encontra abrigo onde a linguagem falha. A essa altura, você já não está apenas ouvindo, está sendo atravessado. E talvez, neste instante, já não saiba mais onde termina o mundo e onde começa você. Talvez você volte à sua rotina amanhã. Talvez acorde com os mesmos compromissos, os mesmos rostos, as mesmas dúvidas. Mas algo terá mudado. Uma pequena rachadura terá se aberto no concreto do cotidiano.
E por essa fresta, a luz que você viu aqui, mesmo que por instantes, continuará tentando entrar. E ela vai te visitar nos silêncios do dia, nas lágrimas que você não souber explicar, nas perguntas que surgirem sem aviso. Essa luz não é nova, ela é sua, sempre foi. Você apenas a reencontrou. Há verdades que não podem ser ditas sem antes atravessar a dor. E você atravessou, talvez sangrando, talvez tremendo, mas atravessou. E agora não precisa mais fingir que não sabe. Porque o que foi despertado aqui, mesmo que você tente calar, já vive em você. Como uma semente plantada em solo fértil, ela pode demorar, pode hibernar, mas um dia vai crescer. E quando crescer, será impossível negar que em algum momento do tempo você se lembrou de quem é. O mundo continuará tentando te convencer de que nada mudou. Mas toda vez que você olhar para dentro e escutar aquele silêncio vivo, saberá. Não porque alguém te ensinou, mas porque Thoth deixou o símbolo dentro de você. E símbolo, quando ativado, jamais se apaga. Ele pulsa como batimento oculto, como um código inscrito na alma. E mesmo que você não consiga explicar para ninguém, você vai sentir. Vai carregar nos olhos a lembrança do que viu. Repare como agora o ar parece diferente, como sua respiração parece mais presente, como o tempo desacelerou. É porque você não está apenas finalizando um vídeo, você está saindo de uma iniciação. E a verdadeira iniciação não tem certificado, tem marcas invisíveis. Tem silêncios que mudam tudo. Tem presenças que te acompanham mesmo depois do fim. O que foi feito aqui permanece. O que foi aberto não será fechado, porque a visão que você tocou já não pode mais ser esquecida. E agora você sabe que o mundo físico não é o limite, que há olhos dentro dos seus olhos, que há perguntas esperando por você em lugares onde ninguém mais ousa ir, e que cada vez que você se sentir perdido é porque está sendo redirecionado. Não existe erro no caminho da alma. Existe lapidação, existe memória, existe propósito. E Thoth não te deu uma resposta, te devolveu a bússola. Você sente que algo ainda está vibrando dentro de você? Guarde isso, alimente isso, porque é aí que mora a travessia. Não no espetáculo, mas na sutileza. Não na lógica, mas na presença. Não no externo, mas no que vibra em silêncio. E se um dia duvidar do que viveu aqui, feche os olhos. Respire, escute, porque tudo ainda estará lá, esperando, sempre esperando. Agora vá, mas vá diferente. Vá com os olhos que veem o que o mundo ignora. Vá com a escuta afinada para aquilo que não tem som. Vá como quem foi tocado por dentro e jamais voltará a dormir. Porque quem enxerga o invisível nunca mais aceita o ordinário. E se esta jornada tocou em algo que você nem sabia que precisava ser tocado, não guarde só para você. Compartilhe. Deixe um comentário, uma palavra, um sinal. Inscreva-se, não por hábito, mas por pertencimento. Porque este espaço não é sobre vídeos, é sobre lembranças. E agora, você faz parte disso.